Seguinte, hoje eu vou passar para vocês, eu vou dar uma abridinha aqui no último slide de isolamento, certo? Porque uma parte do nosso trabalho da segunda unidade vai ser sobre isolamento, e essa parte do trabalho, na verdade, é o que vocês vão me apresentar como resultado. Uma das coisas que vocês vão apresentar como resultado na Expoarc, certo? A gente vai fazer uma metodologia que vai calcular o isolamento, né? Diante do que vocês já fizeram, vocês já usaram a forma de calcular, mas eu vou facilitar a vida de vocês com uma planilha. E aí vocês vão fazer a avaliação no dormitório de uma das residências. Na verdade, vai ser só uma tipologia, né? Unifamiliar, a que o grupo escolheu. Então, vocês vão fazer a avaliação dessa residência unifamiliar, do dormitório, certo? Para ver se está atendendo a norma de desempenho com relação ao isolamento, tá? E aí vai fazer o cálculo das paredes e da cobertura. Primeira coisa, por que eu escolho a residência unifamiliar? Porque se vocês forem usar uma outra tipologia, por exemplo, vertical, vocês teriam que avaliar outros requisitos e outros sistemas. Por exemplo, o sistema do piso, certo? Então, eu já reduzo um dos sistemas quando a gente avalia uma residência unifamiliar, tá? E por que dormitório? Porque é o objeto que é avaliado nessa tipologia, né? A norma de desempenho estabelece que o dormitório tem esses critérios mais restritivos, que as pessoas tenham mais silêncio, né, no seu dormitório. Então, por isso é um requisito da norma, tá? A questão da avaliação do dormitório. E aí eu já abri aqui as últimas slides que a gente viu sobre isolamento, certo? E aí, para vocês só reconhecerem a fórmula, e vou mostrar a planilha e vou mostrar o modelo do relatório que eu quero que vocês me entreguem com relação ao trabalho da Expoarc e com relação ao cálculo do isolamento, certo? Alguém deu ok aí, só para saber que estão vivos, eu fico agoniada quando não escuto ninguém falar. Tá Ok, ok, prof. obrigada, Angélica. Pronto, eu vou compartilhar com vocês. Guilherme entrou agora, deixa eu só botar aqui na chamada. Fica falta Clara, né? Eu estava ali no grupo falando. Isso, Clara, mesmo grupo, mesmo. Eu vou agora sair do WhatsApp, certo? Que eu fico doidinha, que aí fica me avisando aqui. Aí, se mais alguém aparecer, vocês podem dar o ok do grupo lá. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Estou só esperando, Clara, confirmar aí. Bora, Clara. Cadê, gente, ela? Ai, tá feio. Deu certo? Ela entrou? Não, não recebi a Peraí que eu chamada. vou falar com ela. Bora, Clara. Pronto, agora foi. Essa música foi. Vamos lá. Vou compartilhar agora minha tela com vocês. Alguém mais chegou. Lucas Fernando.
Bom, gente, bom dia aí para quem chegou agora. Vou começar aqui a compartilhar o que eu já comentei com a turma antes. Me confirmem se vocês estão vendo, tá? Quando estiverem vendo. Sim ou não? Eu tô vendo. Pronto, então vai estar vendo. Essa formulazinha a gente fez um exercício, né? Calculou a perda da transmissão, né? PT é igual a 20 logaritmo de frequência vezes a massa. Então, para fazer esse cálculo, a gente teria que saber qual é a frequência incidente, né, do som e a massa da superfície. Então, para fazer a massa também tem a formulazinha, né? A espessura do material vezes a densidade do material. Então, essa frequência, desculpa, essa fórmula, né, essa fórmula de calcular o isolamento, a perda de transmissão, ela estava associando tanto a frequência, então você tem que saber a frequência do som, quanto o material, né? Então, para eu calcular, eu tenho que saber a espessura do material e a densidade dele. Então, se é um vidro, se é um concreto, se é, enfim, um gesso, se é uma madeira. Então, para tudo, qualquer superfície, né, que estava incidindo o som, a gente calculava qual era o isolamento, qual era a perda de transmissão com essa formulazinha aí, certo? E aí eu vou disponibilizar para vocês um Excel. Estão vendo aí? O amarelinho? Muito pequeno. Sim, tô vendo. Esse Tô Excel, vendo. se vocês olharem nessa coluna aqui, PT, ele vai calculando a perda de transmissão. Ele usa justamente a mesma fórmula, aquela formulazinha lá que eu mostrei para vocês, só para vocês relembrarem. Ele vai usar aquela mesma fórmula, vai calcular os coeficientes de transmissão, que é o que a gente fez na aula, lembra? A gente calculou o coeficiente de transmissão da parede quando era homogênea, depois se ela tinha... Lembra, a gente substituiu um material na parede, a gente fez um coeficiente de transmissão composto, né, considerando dois tipos de materiais na parede, e a gente calculou o isolamento, a perda de transmissão, considerando esses dois materiais no final. Então, aqui, esse Excel, ele vai fazer esse cálculo automático, tá? Automático como? Eu vou elencar quais são os meus elementos que eu vou estar calculando, tá? Então, aqui eu tenho um elemento parede, janela, porta, cobertura, que é basicamente todos os elementos que vocês vão encontrar aí no seu dormitório, que vai ser calculado o isolamento, certo? Vocês vão elencar aqui para mim as áreas, tá? Que áreas são essas, professora? Eu vou mostrar aqui já no modelinho, que esse modelo eu também disponibilizo para vocês, certo? Para ser como um guia do trabalho. Ó, aqui eu tenho uma planta baixa de uma residência unifamiliar, tá? E aqui em cima, que está em azulzinho, são os dois dormitórios, certo? Nesse cálculo, esse é um exemplo de um trabalho de consultoria que realmente foi feito para avaliar a norma de desempenho. E aí, tá vendo em vermelho aqui essa linha, esse U de cabeça para baixo é vermelho? Sim. Sim. Pronto, então em vermelho são as paredes que dividem, né, os ambientes internos do externo, certo? Lembra quando a gente está trabalhando em isolamento, a gente está sempre trabalhando a relação de dois ambientes, seja o externo e interno, ou sejam dois ambientes internos, por exemplo. A norma de desempenho, ela pede que a gente avalie esses elementos que dividem o ambiente interno do externo e dos dormitórios, certo? Então, o que a gente está vendo aí em vermelho, enfatizado aí, seriam as paredes que vão ser calculadas, certo? E os dois tracinhos amarelos aí nas laterais são as aberturas. Então, aí, nesse exemplo, aí está enfatizando exatamente qual é o elemento que a gente está avaliando, certo? São esses dois quartos e são essas paredes. Por que essas paredes apenas? Porque elas dividem o interno do externo, certo? A parede entre o quarto e a sala, ou o quarto e a cozinha, não é avaliada, tá? Então, quando vocês forem alimentar essa planilhinha aqui do cálculo, vocês vão pegar a área de parede e divide interno e externo, certo? Não é a área de parede toda do quarto, é só o que está realmente dividindo, né, servindo como esse filtro, essa película entre o interno e externo. Aí é ela que vai estar isolando.
E aí, Marcela? oi, pode falar, Yasmin. Então, se uma parede tá, tipo, metade dentro da casa e metade fora da casa, a gente só pega a área que tá fora, né? É, a metade que está fora, exatamente. Certo. Certo? Aí você vai pegar a área de parede que está nessa situação, né? Tem esse critério, está dividindo interno e externo. As áreas de janelas, área de porta, muito possivelmente não vai ter, porque geralmente a gente não bota um quarto com a porta para fora, né? Então tem esse item aí, mas geralmente não vai ter. E cobertura seria a área de piso todo, na verdade, que é a mesma área de cobertura, que vai estar dividindo a parte interna de externa a partir verticalmente, quer dizer, a lâmina horizontal, né? Que na verdade é a área de piso, certo? Mas a cobertura não vai contar, tipo, o que tá acima da parede, não? Tipo, a área do piso mais o que tá acima da parede? Não, a cobertura, como assim? Pergunta de novo. Tipo, a área de piso é diferente, tipo, da área de cobertura, entendeu? Porque a cobertura não passa por cima da parede. Tipo, Mas Ela tá falando da área útil, eu acho, no caso, o que sim, seria mas útil é com área essa... útil. Você vai pegar sua área ah, útil, tá. Ah, tá. certo? Pronto. Aí, por exemplo, se sua cobertura for composta por uma laje, um espaço de ar, uma câmara de ar e uma telha, por exemplo. Então, seria essa a composição da sua cobertura, certo? Aí Aí pega o total disso. pega, na verdade, eu vou explicar aí esse Tá, ponto. tá bom. As paredes, o que é que eu oriento, né? E o que é que a gente faz? E vou explicar por quê. As paredes, geralmente, vamos dizer, tem uma camada de reboco, um embolso, ou então tem se passa um gesso corrido por dentro, às vezes é só o gesso corrido, tem o tijolo e tem a parte externa, que pode ter revestimento ou não. Por exemplo, eu estou lembrando que o grupo de Fernanda, acho que não vai ter revestimento externo, né? Então, vai ter o bloco, né? Não sei se é alvenaria estrutural, ou enfim, parece um bloco de concreto e deve ter um acabamento interno, certo? O que é que na prática a gente faz? A gente vai pegar o principal material daquele elemento. Então, seria o bloco de concreto. Por quê? Porque qualquer camada extra que se tenha, na verdade, ela serve como um isolamento a mais. Entendeu? É meio que para garantir. Na dúvida, a gente O considera. mínimo do isolamento vai ser o bloco. O que É, vier a mais é tipo lucro. é a mais, porque às vezes assim, existem problemas na execução, existem algumas incertezas que na hora que a gente está, isso eu já estou falando na prática de consultoria, tá? Que na hora a gente faz a consultoria, a gente faz o cálculo teórico, e aí não necessariamente na prática vai estar a execução vai estar tão boa, por exemplo, entendeu? Então é melhor eu me garantir com o bloco de concreto ou bloco de cerâmica, e não considerar as outras camadas, do que eu considerar um monte de camada e na hora da execução, tipo, a camada, em vez de ter 5 centímetros, sei lá, ou 1 centímetro, vai ter meio, entendeu? Então, isso tudo vai meio que comprometer o resultado do que eu estou garantindo, que vai ser, entendeu? De isolamento. Então, a gente, na real, o que, é que a gente pega? Pega o mínimo de material garantido, então o bloco geralmente é normatizado, então esse bloco não vai variar tanto, e pega a espessura dele só para poder fazer esse cálculo. Não sei se para vocês fez alguma lógica, mas é como se a gente pegasse, na pior das situações, não vai ter o revestimento interno nem externo, mas aí o bloco concreto vai ter, entendeu? E tudo a mais, sei lá, se é o reboco ou se é um revestimento cerâmico, tudo isso a mais, toda essa camada a mais, na verdade, é uma garantia do isolamento a mais, se for bem executado. Tá? Não sei se fez uma lógica para vocês, mas a gente que trabalha com consultoria, a gente tem muita incerteza, principalmente quando está falando entre projeto e execução, que é o que na vida real acontece, certo? Então a gente acaba tipo, pecando por ser muito. Como se não garantisse tanto a parte executiva, então a gente acaba no projeto sendo super cuidadoso, vamos pensar assim, certo? É uma forma de trabalhar com essa área, certo? Então, todos esses elementos, parede, janela, porta, então vou fazer por linha, certo? Então, vocês vão pegar a área total da parede, sei lá, vai dar 10 metros quadrados da parede lá, um L, olhem o ambiente que vocês estão no quarto agora? Sim.
Pronto, eu tô num quarto também. Nesse quarto que eu tô, só tem uma parede que dá para o exterior. Mas assim, Aqui também. pronto. Aí, Aqui também. geralmente é um L, né? Sei lá, pode ter duas paredes, ou pode ter só uma também. Então, nesse quarto aí de Yasmin, ou de outra pessoa, acho que Fernanda, não sei, que falou, vocês vão pegar só essa parede que dá para o exterior, certo? Se as outras paredes dão para ambientes internos, não pega, tá? Então, vocês vão botar a parede lá, a espessura da parede. Então, é um bloco de concreto de 14 centímetros. Isso aí vocês vão definir no projeto de vocês, certo? Se vai ser bloco de concreto, bloco de cerâmico, enfim, o que vai ser. E essa densidade é a densidade do material, tá? Eu vou dar para vocês uma tabela, vou mostrar para vocês um catálogo que tem as densidades aparentes de muitos materiais. Então, vocês vão pegar lá, certo? Esse valor, 2.500, 2.300, enfim, vai depender do material que é, certo? Vocês vão digitar lá o valor do material que vocês definirem, pronto. O que vocês vão preencher é isso: área, espessura e densidade, certo? A minha janela aqui, sei lá, tem 2 metros quadrados. A espessura do vidro é 1 milímetro, ou 3 milímetros, sei lá. E a densidade é mais ou menos isso, 2.500 para vidro, certo? Aí essa densidade, como é que faz para encontrar? Então, eu vou dar uma tabelinha para vocês, uma planilha, ou A um espessura catálogo. também? Não, a espessura vocês podem pesquisar em catálogo de fabricante, gente. Certo. Certo? Vocês já vão definindo isso. E a cobertura, sei lá, a área de piso, né? A área útil, sei lá, 8 metros quadrados aqui. A espessura, eu vou, sei lá, vou ter uma laje de 8 centímetros, vou ter uma camada de ar e uma telha. Ou então, eu vou ter só uma telha, por exemplo. Então, vai depender também, vocês vão olhar em fabricante, tá? Catálogo de fabricante. Vamos dizer que eu vou botar uma laje de 8 centímetros. E a densidade do material concreto, certo? Então, para todos os elementos que estão dividindo interno com externo, vocês vão botar a área, a espessura e a densidade. Mamãe. Depois a gente faz a reunião, certo? Faz a reunião comigo? Tá bom. Tá, eu chamo, tá? E eu faço comigo. Combinado. Já já o meu vai carregar, não é que está descarregado. Já já o seu vai descarregar e o seu vai descarregar. O meu e o seu. Tá, mamãe tem que ir agora, tá certo? Voltei, gente, desculpa. Então, pronto. O que vocês vão preencher nessa planilha é a área, espessura dos materiais e a densidade, certo? Quando vocês olharem aqui nessa lateral aqui, tem frequência 125, tá? Se vocês, na real... Tá bom, vou botar. Pronto, estão todos na segunda língua, tá? Tá lá. Fica a porta. Vamos lá. Aí existem as frequências, né? 125, 250, 125 é baixa frequência, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000 são as bandas de oitava, tá? Certo? Se vocês estivessem na real calculando, vocês teriam que calcular para todas as frequências, tá? E o resultado principal que eu quero, eu vou até pintar de vermelho aqui. É isso aqui. Esse PTC é a perda de transmissão composta, considerando todos os elementos que vocês elencaram aqui, certo? Então, estaria, nesse exemplo aqui que eu saí alimentando, deu 22 decibéis de perda, certo? 22 decibéis é bom ou ruim? Aí a gente vai ver lá, de acordo com a norma de desempenho, certo? Eu vou mostrar aqui no modelinho a tabela dele, certo? O que é que a norma de desempenho fala? Ela fala que a composição, né, o conjunto de janelas, portas e coberturas que vão dividir o interno e o externo, eles têm que isolar um mínimo necessário, dependendo do entorno. Então, se minha casa tivesse na Salgado Filho, o nível de pressão sonora que está externo seria bem alto, né? Porque tem muito carro, tem muito fluxo, tem muito trânsito. Então, seria, a gente chama classes de ruídos, né? Que seria esse ruído que está sendo produzido na parte externa daquela edificação. Então, existem 3 classes de ruído que a norma considera, certo? Vou mostrar aqui a tabelinha dela.
tá aqui. Classe de ruído 1, 2 e 3. Classe de ruído 1, o nível de pressão sonora ele vai até 60 decibéis. Classe de ruído 2, de 60 a 65. E 3, de 65 a 70. Isso aqui, a norma, ela não estabelece esses níveis exatamente. Quer dizer, ela estabelece esses níveis de pressão sonora, mas ela não vai dizer que aquele bairro, né, que aquele espaço que vocês estão trabalhando, ele tem um nível de pressão sonora X. Ele não vai me dizer por localização numa cidade, certo? Você que vai ter que definir naquele setor, naquele local que vocês estão fazendo o projeto de vocês, o classe de ruído é 1, 2 ou 3. Vocês vão ter que definir isso, tá? E aí, quem fez uma edição de acústica lá no local, gente? Foi eu. E deu quanto? Você lembra os valores? Peraí, rapidinho que eu digo já, com precisão. Mas era baixo. Acho que era menor que 60, certeza. Menor que, também tenho quase certeza que era. Menor que 60. Então, a gente classificaria aquele espaço, naquele entorno, com classe de ruído 1, certo? O que é que, na vida real, na consultoria que a gente faz? Se a gente analisar o entorno e achar que ele tem tendência a ter maior produção de nível de pressão sonora, por exemplo, é um espaço de expansão urbana que não tem muita coisa no entorno, mas podem instalar, sei lá, um shopping, podem instalar alguma coisa próxima, que realmente o nível de pressão sonora naquela época do projeto não era elevado, mas depois ele tem um potencial de elevar. Então, para garantir, a gente classifica o entorno como um nível 2 ou 3, por exemplo, certo? Mas ali eu diria que a gente pode classificar de acordo com as medições, certo? Seria classe de ruído nível 1, tá? Até 60 decibéis. E aí, por que é importante saber quanto quem é que estava conferindo o nível de ruído? Não reconheci agora. Foi Fernanda. Fernanda. Vamos esperar ela retornar, porque a Paula está olhando e eu não vou esperar, né? Vamos esperar ela olhando. Mas assim, só para vocês entenderem, a gente tem que classificar como é que está o entorno. Vocês estão vendo, né, minha tela, os níveis de ruído? Sim. Essa brincadeira. A gente tem que classificar quando está em torno. Então, por exemplo, se o entorno está 60 decibéis e interno eu tenho que ter um nível X, então minha parede vai ter que isolar, por exemplo, 30 decibéis ou 20 decibéis, entendeu? Então, se no entorno está até 60, minha parede isola 20, então dentro vai estar entrando 40 decibéis. Marcela, a média Oi. deu 45. Então, pronto. Então, classe de ruído nível 1, certo? Então, vocês vão classificar, vocês podem até, eu posso até compartilhar com vocês o trabalho de Fernanda e vocês podem dizer, com base nas medições em locos realizadas, a classe de ruído foi classificada, né, ou seja, o entorno do conjunto foi classificado como classe de ruído nível 1, tá? Que é esse até 60 decibéis. E aí, o que é que a norma fala? Agora chega nos critérios, certo? Tanto para vedações externas, ou seja, paredes, quanto para cobertura, vocês vão ver mais abaixo. Aqui, vedações externas, pronto. Ele vai considerar, aqui é cobertura, o item cobertura ou parede, certo? Ele vai considerar o quê? Para um local, uma localização da habitação, a habitação localizada distante de fontes de ruído intenso de quaisquer natureza, ou seja, classe de ruído nível 1, a vedação, né, a cobertura ou a parede, ela tem que isolar no mínimo 20 decibéis, certo? Se fosse classe de ruído nível 2, tinha que ser 25. E se fosse classe de ruído nível 3, que é uma habitação sujeita a ruído intenso de meios de transporte e de outras naturezas, desde que conforme a legislação, seria nível, no mínimo, isolando 30 decibéis, certo? Valores mínimos de diferença padronizada de nível ponderada. Então, 20, 25, 30. Vai depender de quê? Do entorno. Como vocês vão estar trabalhando no entorno de classe de ruído nível 1, a parede vocês têm que isolar, a parede, a composição, né? Parede, janela e cobertura tem que isolar no mínimo 20, certo? Aí, nesse exemplo que a gente fez, ó, ele isolou 20, 22. Então, atende ou não atende a norma de desempenho, gente? Atende. Atende, certo?
Então, se fosse até 20, sei lá, eu mexesse aqui numa espessura de algum material, alguma coisa, aqui não, já não entra. Enfim. Bom, nesse caso, se fosse um vidro mais fininho, não atenderia. 3 milímetros. Pronto. Então, aqui vocês vão até escolher um tijolo mais fininho, sei lá, uma outra densidade, certo? Isso aí tudo vocês vão alterando e vão vendo para poder definir, estabelecer e especificar os materiais de vocês, certo? E é isso. Então, Certo. o trabalho, eu vou dar um modelinho para Professora, vocês. Oi, pode perguntar. no caso do elemento da porta aí, a senhora falou que a área não entraria porque não é uma parede que dá para o exterior, né? Que dá para o lado externo. Isso, isso. Aí ainda assim coloca a espessura e a densidade, entra no cálculo aqui Não, para o final, no não, caso. bota não. Então deixa tudo zerado. Eu vou até ajeitar essa planilha que eu sabia que quando eu zerasse aqui, ele ia dar esse probleminha aqui. Mas eu tenho uma planilha Sim, já ajeitadinha aqui. Viu? É porque eu não entendi. quis mexer aqui, mas no caso tem que tirar, assim, Ok. tá? Professora, esse T e esse TC, TC embaixo de frequência, é o quê? Coeficiente de transição composto. Sim, Aqui, sim. ó, TI, ele vai calculando os coeficientes de transição de cada elemento. Depois ele vai fazer a ponderação pela área. Que, na verdade, é esse Marcela? exercício aqui. Eu gosto de mostrar isso aqui. Lembra que a gente fez o exercício de ponderação? Sim. Sim, Aí já sim. tá em fórmula É o quê? Já tá em fórmula Já no está tudo. Excel? Já está todo Ok. ponderado aqui. Graças a Marcela? Deus. Para a glória Graças a do Senhor. Deus. Amém. Para glorificar de pé, igreja. Marcela? Amém, irmãos. Marcela? Diga, pode falar. Achei que não tava ouvindo. A frequência a gente não mexe, né, também? Não, eu só expliquei isso, porque, tipo, na real, quando você está fazendo, você tem que botar cada frequência, Sim, sim. certo? Não, mas só um tá Mas, bom. só para vocês Então sentirem como é tá que é. ótimo, só um é perfeito. Tá Tá ótimo. ótimo. Deixa Se só quiserem essa botar mesmo. 500, podem até alterar se quiser, assim. É porque geralmente a menor frequência é mais difícil de isolar. Por isso que a gente já começa com 125, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Aí pronto. É isso, gente. Esse modelinho aqui, que é a minha turma de noite disse que era mamão com açúcar, ele já é um trabalhinho quase feito, assim. Vocês vão, né, falar um pouquinho da norma de desempenho, Você vai vão passar ele pra descrever, gente também? vou passar para você. Ai, lindo. Vocês vão escrever o trabalho. Aqui é isso que eu estou falando. Esse modelo foi um trabalho de consultoria. O trabalho de vocês é um outro trabalho. Assim, vocês podem até Você pedir. vai passar algum roteiro, tipo, o que é que você quer ou não? Mulher, ela já tá dando o trabalho feito. O modelo é o Tu quer que roteiro. roteiro, mulher? Ah, tá. Sabe o que é que eu quero? Sabe o que é que eu quero? Eu quero que vocês, no dia da apresentação, além de outros critérios que eu vou mandar para vocês também, que é me falar da ventilação, me falar da orientação, me falar desses outros critérios de conforto, eu quero que vocês digam, com relação aos níveis, os requisitos da norma de desempenho, os quartos estão atendendo, é para dizer que está atendendo a norma de desempenho, seja o nível mínimo, médio ou intermediário. Existem vários níveis na norma de desempenho, certo? Eu peço que vocês atendam o nível mínimo, tá? Mas quem for atrás e quiser conhecer mais, não está aqui no roteiro, mas eu posso até passar alguma coisa da norma de desempenho para vocês. Existem outros níveis, requisitos de atendimento, certo? Então, aqui esse roteiro é o modelo, ou esse modelo é o roteiro, certo? Então, vocês vão falar do conjunto, onde é que está localizado, qual é a cidade, enfim, vão caracterizar como está aqui mais ou menos no modelo, vão falar o tipo de parede que foi usado, qual foi a solução, o tipo de janela, o tipo de cobertura, porque esses materiais aqui, eles vão respaldar ao resultado, né? É ele que você vai alimentar na planilha. Aí aqui fala dos critérios, então, para paredes, a norma estabelece tais critérios, para cobertura, a norma estabelece tais critérios, e aqui os resultados, vocês vão dizer que as paredes, isso eu sei que vocês querem, o que eu quero que vocês me digam que as paredes e as coberturas
de tais especificações que vocês escolherem está atendendo a norma de desempenho, certo? A meta do trabalho é vocês especificarem soluções que atendam a norma de desempenho, certo? Vocês vão Marcela, ler esse trabalho isso vai ser só para casa térrea, né? só para casa térrea. Tá. Vocês vão ver que nesse trabalho ele está Não é avaliando só pro quarto, não? só para o quarto da casa Então, o térrea. quarto da casa Ah, térrea. tá. É. Não me Vocês vão confunda, ver que não, que eu nesse fico louca. trabalho Vamos ver ele onde está é que a frente da casa avaliando, toda. viu, gente? Nesse trabalho ele está avaliando alguns tipos de parede, por exemplo, que o cliente perguntou, eu estou escolhendo entre uma parede de tal material e uma parede de tal material. Aí esse modelo ele está falando se tal material atende ou se não, certo? Não é o que vocês vão fazer, vocês vão mostrar, olha, meu projeto desse conjunto, ele usa tal material de parede, tal de cobertura e tal de janela, e essa solução, essa especificação, essa espessura, ela atende à norma de desempenho. Entenderam a diferença? A Uhum. diferença entre o modelo e o que vocês vão me entregar, tá? É porque eu já tenho esse modelo, eu não vou fazer exatamente como é um trabalho de vocês. Vocês vão conseguir entender e adaptar para o que eu quero, certo? Pronto. Isso aqui eu vou botar no Ava para vocês. A planilhazinha, vou fechar aqui também, vou botar. Já expliquei como é que vocês vão Prof, usar. Pode então perguntar. a espessura a gente pesquisa do fabricante e a densidade você vai dar. Eu vou dar uma tabelinha, um catálogozinho, que é uma norma, que ela fala das densidades e vocês vão se basear nela, certo? Certo. Qualquer dúvida, podem perguntar. Se a gente fosse usar todos os elementos, todas as camadinhas, era um cálculo mais complexo, porque a argamassa tem uma densidade, vai ter uma espessura e uma densidade, a cerâmica de revestimento vai ter uma espessura e uma densidade, cada composição numa parede ia ter uma espessura e uma densidade. Então, para simplificar e para realmente dizer como é que a gente faz na vida real, eu quero que vocês peguem o principal elemento daquele, desculpa, o principal composição daquele elemento, certo? Tipo janela, vocês vão usar vidro. Parede, vocês vão usar o tijolo, certo? Seja concreto, seja cerâmico. Cobertura, então a minha cobertura é uma telha cerâmica, então vocês vão usar só a telha cerâmica, não vão botar o forro, por exemplo, certo? Certo. Então, Eu acho. é isso. Mas a gente vai tirando dúvidas, vai ter momento para tirar dúvida ainda, antes de entregar, obviamente. E pronto, a gente vai fechar isolamento. Eu vou pedir para vocês passarem a página na cabeça de vocês, porque a gente vai começar hoje falando de condicionamento, certo? Que é uma outra forma de tratar as edificações e... peraí, deixa eu fechar aqui. Vou salvar. E eu vou passar a parte conceitual para vocês e a gente vai ter um outro trabalho que é isso, certo? A nossa nota para a segunda unidade é uma parte da ExpoArc, que a ExpoArc tem esse trabalho de condicionamento, desculpa, esse trabalho de isolamento, o atendimento da norma de desempenho e a parte de condicionamento também, certo? Que é o outro trabalho, a outra composição da nota e é um trabalho em grupo também, tá? A gente vai ver a parte teórica hoje, já vou explicar para vocês como é que vai ser o trabalho. Eu vou passar um vídeo para vocês assistirem. Eu vou mandar para vocês, eu vou mandar aqui, eu vou pedir que vocês assistam aí em casa, certo? Porque quando eu tentei passar aqui, não deu certo. Prof, já decidiram como vai ser a ExpoArc? Tá, ninguém falou não para vocês? Gabi comentou que estavam em decisão ainda. Se ia ser YouTube, live, sei lá. Se ia ser vídeo. Vai ser. Não, mas já disseram, vai ser no Google Meet. Vai ser apresentado Por Vai grupo, eu acho. vai ser bem ruim. Vai ser. Inclusive. Mas, qualquer tipo, ajuste, já tem que fazer noção da PowerPoint, tipo apresentação, isso. é isso. Gente, a Expo Arc em si são 10 minutos também, viu? A Rafaela tá falando aqui.
Ai, meu Deus, vocês já vão falando aqui, eu nem tava vendo. Ó, mandei o link aqui do YouTube, que eu quero que vocês assistam. Querem que manda pelo WhatsApp ou dá certo por aqui? Manda no Dá WhatsApp certo. também, que dá pra abrir depois, se for o caso. Pronto, vou mandar lá. Mas aí podem ir assistindo, eu acho que é 1 minuto e meio de vídeo, tá? Para vocês entenderem.